Boa tarde a todas e todos. O roteiro para o projeto audiovisual intitulado Café Utopia foi pensado a partir da referência de diversas narrativas filmográficas, literárias, artísticas, de diversos tipos. É uma espécie de tentativa de escrita de um texto, onde a ideia de utopia e mesmo o seu oposto, de modo grosso modo, o seu oposto imediato, que seria a ideia de distopia, caminham juntas, como um paralelo. A ideia surgiu a partir de uma reflexão em torno da ausência de utopias que vigora, que é um traço comum da sociedade pós-sociedade do espetáculo, que seria a nossa sociedade atual. Eu tenho refletido em torno dessa sociedade pós-moderna, como muitos autores de áreas diferentes das ciências humanas têm aferido sobre os nossos tempos. Uma sociedade marcada não apenas mais por uma espetacularização exagerada de tudo, mas também por uma simulação da experiência humana, da existência humana. Então seria uma sociedade pautada muito mais numa espécie de esquizofrenia coletiva, no simulacro, no consumo exacerbado, na falta de perspectiva de um futuro, ou seja, uma ausência quase que completa de uma utopia, de um imaginário que possa colaborar com a construção de uma fantasia, de uma sociedade mais igualitária, em que o respeito à diversidade possa ser encarado de uma maneira mais séria e mais humana. Bom, então a história, basicamente, ela se passa em um cenário distópico, em um cenário de distopia, pós-guerra, no qual a humanidade ela enfrenta diferentes tipos de adversidades, com um tom que é ao mesmo tempo trágico, porém também dialoga muito com o gênero cômico, ou mesmo satírico, se vocês preferirem. Em que sentido? A história se passa, como eu disse, num cenário de pós-guerra. A humanidade foi altamente dizimada, os poucos sobreviventes são dependentes de uma substância química que foi introduzida na alimentação por meio do café, que, segundo a história, é a bebida mais consumida do mundo. E então as pessoas elas sofrem, esses sobreviventes eles sofrem de uma abstinência extremamente dolorosa, e vivem num cenário de falta quase que total de qualquer tipo de esperança, de conforto, de uma vida em que vigore a paz e sentimentos positivos e sentimentos bons. Então, basicamente, seria esse o enredo, o contexto para o enredo, para o pequeno roteiro que está sendo apresentado aqui para vocês, em que ocorre a história de Café Utopia. E a ideia de utopia, então, seria essa busca pela redenção das nossas protagonistas na história, que, de certa maneira, buscam encontrar um local que é chamado na história de Why Brasil, que é uma maneira também de fazer uma releitura da própria imagem de Brasil, Brasil dos brasileiros, dos viajantes estrangeiros, esse Brasil que nós não sabemos ao certo como é que ele surgiu, dado que o nosso país teve diversos outros nomes pelas narrativas de estrangeiros que para cá vieram, desde o início das tais descobertas europeias das Américas, da invasão europeia nas Américas. Então esse nome, o Why Brasil, é uma espécie de sátira, de releitura satírica com o nome, com a história do nosso país, fazendo dele uma espécie de Atlântida, de lugar que é buscado por todos como um lugar de redenção, um lugar de novas possibilidades, de uma vida mais bela,
mais amorosa, mais fraterna, em que vigoram as diferentes espécies de amor, seja ele o amor de Eros, o amor ágape, o amor da caridade, o amor familiar, enfim, em que vigore os sentimentos de aspecto positivo. Então, basicamente é isso, a referência teórica para o roteiro, e também não podia deixar de comentar a ideia da presença do café, que é para mim um alimento, uma bebida que faz parte da minha vida. Se eu puder comentar um dado pessoal, eu sou de uma cidade mineira em que é conhecida pelo grande plantio de café, pela cultura cafeeira. Então, desde muito cedo, o café fez parte da minha vida alimentar, social, familiar. Então, é um alimento, uma característica muito marcante para a minha vida pessoal. Então, é por isso que eu quis fazer essa junção, esse paralelo entre a cultura do café, o meu gosto por café e as minhas reflexões em torno da sociedade contemporânea, da sociedade pós-moderna, enfim. Bom, então é isso. Eu espero que o meu projeto possa ser contemplado para que ele tenha a oportunidade então de virar de fato uma obra audiovisual, e eu acredito certamente que ela possa colaborar para ampliar o imaginário e o pensamento da nossa sociedade a respeito da sua própria história. Muito obrigado.